trazer uma palavra para você hoje. Assim como nos últimos 2 episódios dessa série, eu falei sobre Jonas no primeiro episódio, falei sobre a mulher pecadora no segundo episódio, e cada um teve uma história, né? Jonas foi aquele que tentou fugir do irresistível, e teve jeito? Lógico que não. Jesus encontrou ele do mesmo jeito e cumpriu o propósito do mesmo jeito. Jonas provou para mim e para você que é impossível fugir do irresistível, não tem jeito. Se tem alguém que ainda está tentando fugir, gente, pare de tentar, porque não tem jeito, né? Semana passada, nós falamos sobre a mulher pecadora, que não importa a situação que ela estava, Jesus é tão irresistível que Ele nos atrai para a presença dEle. Não importa onde Jesus está, não importa o ambiente que Ele está, Ele sempre vai nos atrair para a presença dEle, porque Ele é irresistível. Não tem como. Se Jesus está ali, Ele vai nos atrair, porque Ele é irresistível. E hoje eu quero falar de um homem que Jesus parou ele no meio do caminho. Jesus mudou a rota dele. Jesus mudou a direção dele. Jesus mudou a identidade dele. Jesus mudou a missão dele. E eu fico nessa história, eu fico analisando a minha própria vida às vezes, porque um dia Jesus nos parou também. Um dia Jesus te parou. Jesus teve que te parar um dia, porque se Jesus não te parasse, onde é que você estaria hoje? Se Jesus tivesse largado você do jeito que você estava, e você tivesse levado a sua vida do jeito que ela era, aonde você estaria hoje? Como você estaria hoje? Jesus um dia nos parou, e isso é importante. Por que Jesus nos para? Porque às vezes nós estamos, irmãos, cheios do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, estamos agindo de acordo com aquilo que nós queremos, nosso próprio orgulho. Um dia Deus vem e fala: olha, eu vou te parar, porque não é como você quer, mas é como eu quero que seja na sua vida. E Jesus nos para, Ele é irresistível, Ele nos para. Eu quero ler com você no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 1 em diante, a história desse homem, Saulo de Tarso. A Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. A Bíblia conta aqui que Paulo, a única coisa que ele pensava, ele respirava, era no ódio. Saulo queria acabar com os cristãos, matar os cristãos, aprisionar os cristãos. Ele dormia e acordava pensando nisso. É o que ele queria fazer, era a missão dele. Ele foi até ao sumo sacerdote pedir autorização: se caso eu achar lá na sinagoga algum desses aí do caminho, que eu leve preso. Se for homem, mulher, não importa, eu vou levar preso. E continua dizendo: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Essa é a história de Saulo, que às vezes é a nossa história.
Talvez antes de Jesus nos parar, aspirávamos tantas coisas, tanta raiva, tanto ódio, né? Tanta injúria, tanta amargura, e às vezes hoje ainda encontramos-nos na presença de Deus, mas mesmo assim carregamos ainda tanta raiva, carregamos ainda tanto ódio, carregamos tanta amargura, tanta tristeza, tantas coisas carregamos dentro de nós, e mesmo estando aqui, às vezes Jesus ainda precisa nos parar, porque mesmo estando ainda na presença de Deus, queremos tomar outros caminhos, queremos tomar outras rotas, queremos seguir de outra forma, e Jesus ainda vem e nos para no caminho. O que aconteceu com Saulo? Se Jesus não tivesse parado aquele homem, imagina o que ele teria feito. Ele estava já próximo da cidade de Damasco, mas a Bíblia fala que Jesus o parou no caminho. Sabe, Jesus, ele é irresistível, porque ele nos para, ele nos encontra nos caminhos errados. Os caminhos errados da nossa vida, que a gente já andou ou ainda anda, Jesus, ele nos para. Jesus, ele nunca nos abandona, isso é uma verdade. Talvez poderíamos andar ou estar no caminho errado, e Jesus falar: você quer saber? Vai, você está no caminho errado, o problema é seu, vai, você se vira. Mas Jesus, ele é irresistível. Mesmo no caminho errado, ele nos encontra. Mesmo no caminho errado, ele vai atrás da gente. Mesmo no caminho errado, ele vai nos encontrando. Mesmo no caminho errado, ele está ali. Falei um pouco sobre o encontro que nós vamos ter. Isso me lembra sobre algo muito interessante, porque às vezes a gente pode resistir muita coisa, mas o que não podemos resistir é o encontro com Deus. E eu me lembro do meu primeiro encontro com Deus, quando eu fui, eu acho que eu tinha na faixa de uns 17 anos. Eu lembro que eu cheguei lá resistente, porque eu já era filho de pastor, eu já sabia de tanta liturgia, já sabia de tanta pregação, tudo que falava lá eu já sabia. Não, isso eu sei. E eu fui resistente, né, a tudo, a palavra, a ministração. Eu era resistente, porque eu dizia: tudo eu sei. E aí, não, isso aí, meu pai já pregou, não, isso aí eu já ouvi. Mas se tem uma coisa que eu aprendi o dia que eu fui no meu encontro com Deus, é que não tem como resistir ao encontro com Ele. Eu posso até tentar, mas foi o que aconteceu comigo. Sexta-feira eu resisti, no sábado eu resisti, mas no domingo Ele me quebrou. No domingo Ele me triturou. Ele me mostrou quem realmente Ele era na minha vida. Ele mostrou quem realmente Jesus era para mim, porque é impossível resistir ao encontro com Deus. É impossível resistir ao encontro com Jesus. No verso 1 e 2, a Bíblia fala que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. Mas no meio do caminho, Jesus encontra com ele e para Saulo. Para aquele homem. Assim como um dia ele te parou e me parou. E por isso que eu sempre falo: se Jesus não tivesse te parado, onde você estaria hoje? Você consegue fechar os seus olhos, fazer uma autoanálise de você nesse momento, rapidinho, 10 segundos, 15 segundos. Se Jesus não tivesse te parado, aonde você estaria hoje? Jesus não tivesse te parado, como você estaria hoje? Qual a forma que você estaria hoje se Jesus não tivesse te parado? É uma reflexão que todos os dias nós devemos fazer. E agradecer a Ele por ter nos parado. Porque naquele dia, Ele parou Saulo. Ele parou Saulo porque Saulo estava com a motivação errada. Saulo estava, naquele momento, ia fazer a coisa errada. Mas Jesus encontra ele naquele caminho. Ele estava com a motivação errada, mas Jesus estava no caminho com ele. Ele não viu, ele não sabia, mas Jesus estava ali e parou aquele homem. Parou aquele homem.
Às vezes nós achamos que estamos no controle de tudo da nossa vida. E quero te falar uma coisa: se você acha isso, começa a desachar. Essa é a verdade. Porque o controle não é nosso, gente. Você acha que eu tenho controle? Não. O controle é dele. Sempre é dele. É ele que controla, é ele que sabe, é ele que dirige os meus passos, é ele que sabe como é a minha vida. O controle sempre é dele. Mas às vezes achamos que estamos no controle, mas Jesus vem e quê? E muda a nossa rota. Saulo, ele achava que ele era o dono de tudo, que a vontade dele era soberana. Sabia que às vezes nós queremos encaixar Deus na nossa vida? E esse é um problema sério. Não, oh Deus, o Senhor tem que se encaixar na minha vida. O Senhor tem que ser do meu jeito. O Senhor tem que ser da minha forma. O Senhor tem que agir da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Às vezes a gente acha assim. A gente anda vivendo assim, achando que Deus tem que se encaixar da nossa maneira. Meus irmãos, mas sempre é o contrário. É eu que tenho que me encaixar na vontade dele, porque o controle sempre é dele. Saulo achava que o controle era dele. Eu vou matar os cristãos, eu vou perseguir, eu vou prender, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou indo. Enganou ele que Deus estava no controle. Deus só esperou ele ir, porque quando ele foi, no meio do caminho, Deus muda a rota daquele homem. No meio do caminho, Deus muda a trajetória daquele homem. Deus mudou a sua trajetória na hora certa, sabia? Deus mudou a tua rota na hora certa, porque Ele sempre esteve no controle de tudo. Ele sempre esteve no controle de tudo. Talvez você achou, não, tá tudo, eu controlo, eu sei, não. Deus só deixou você ir, e no meio do caminho, Deus muda a tua rota. Deus muda a tua rota. Você pode até estar indo para longe. Primeiro episódio nós falamos de Jonas. Jonas, a Bíblia fala que Jonas, ele foi para o caminho oposto do que Deus mandou ele ir. Se escondeu dentro de um porão do navio. Depois ele esteve dentro de um ventre de um grande peixe. Mas não importa. Jesus estava com ele, do lado dele a todo momento. Jesus vai estar em todo caminho que você tiver. Jesus vai estar olhando para você assim, olha, só esperando o momento de mudar a tua rota, de mudar a tua missão, de mudar a tua estrutura, de mudar a tua identidade. Deus só deixa você ir, só vai, que no momento certo eu vou agir. Deus precisava deixar Jonas ir? Não. Deus poderia, no momento que Jonas pensou, deixa eu ir para o outro lado, eu falo, não vai. Não vou deixar você cansar à toa, não vou deixar você gastar dinheiro, comprar passagem, eu vou mudar agora. Mas Deus deixou ele ir. Quando Saulo estava lá pedindo autorização, lá para o sumo sacerdote, para ir nas sinagogas, Jesus já precisou falar, não, você não vai não, eu vou fazer você agora aqui, acontecer agora. Deus só deixou ele ir. Vai Saulo. Vai, porque no meio do caminho você vai ter uma surpresa. Quantos de nós não fomos pegos no meio do caminho, gente? Quando tudo se achava que a gente estava no controle de tudo, que a gente estava legal, estava tudo indo bem, porque foi do jeito que eu planejei, foi do jeito que eu quis, foi da maneira que eu achava, e de repente, tudo muda. Tudo mudou na tua vida, tudo mudou na tua história, tudo mudou para você. Não foi? Para mim foi assim. Na minha vida, quando ainda eu achava que estava tudo bem, e eu não queria ser pastor, não queria, isso não. Para quê? Para que ser pastor? Não. Deixa eu seguir minha vida, eu estou no controle, deixa eu realizar os meus sonhos, deixa eu fazer da forma que eu quero, deixa eu ir do jeito que eu quero. Irmãos, mas engana eu nunca estive no controle, Deus sempre esteve no controle. Deus só deixou eu ir, porque na hora certa Ele apareceu, na hora certa Ele parou, porque Ele é irresistível, Ele é irresistível. Eu estava estudando, eu estava lendo e li uma frase que eu achei muito interessante, e às vezes nós achamos que é dessa forma, mas não é. A frase é, não é você que encontra Jesus. E às vezes nós achamos que somos nós que encontramos Jesus, né? Nossa, eu encontrei com Jesus, foi lindo.
Eu encontrei com Jesus, foi maravilhoso. Oh, gente, o maior engano da nossa vida é achar que a gente encontrou com Jesus, mas pelo contrário, é Ele que nos achou nos becos mais errados da nossa vida. Foi Ele que nos achou, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos limpou, foi Ele que nos purificou, foi Ele que nos resgatou e nos trouxe de novo à sua presença. Sempre é Ele que nos trouxe, é Ele que nos pegou, é Ele que nos acha. Às vezes a nossa imaginação é: eu encontrei Jesus. Gente, seria muita soberba da minha parte achar que eu encontrei com Jesus. Pelo contrário, é Ele que te acha. Não importa aonde você estiver, Ele vai te achar. Se é no meio do caminho, Ele vai te achar. Se é num porão de um navio, Ele vai te achar. Se é lá no ventre de um grande peixe, Ele vai te achar. Se é dentro de uma casa de um fariseu, Ele vai te achar, porque Ele sempre nos acha. Ele sempre nos acha. Ele sempre vai nos achar, porque Ele é irresistível. Ele é irresistível porque Ele nos derruba para nos levantar diferente. E essa é a verdade. No versículo 3 e 4, a Bíblia fala que Saulo, quando ele viu aquela luz forte, ele caiu do cavalo. Ele caiu de onde ele estava, caiu no chão. E Deus sempre nos derruba para nos levantar diferente. Eu já caí várias vezes, Deus já me derrubou várias vezes, mas todas as vezes que Ele me levantou, eu levantei diferente. Eu levantei com um chamado e um propósito diferente. Deus sempre vai te derrubar para aplicar em você o propósito dele na sua vida. Sempre vai, e é necessário. E quando eu vejo nesse texto que Paulo ali, ele caiu, eu lembro uma passagem da Bíblia sobre a casa do oleiro. A casa do oleiro é onde se faz ali os vasos de barro. Um vaso já pronto, queimado, se ele quebra, trinca, não tem solução para ele, a não ser quebrado, moído de novo, ser pó e voltar a ser barro para ser moldado novamente. E na nossa vida isso é doloroso. Quantos de nós aqui já não fomos para a casa do oleiro? Fomos quebrados, fomos moídos, mas o Senhor nos restaurou, nos fez novamente muito melhor do que da primeira forma. Porque é isso que Ele faz. Quando nos derruba, Ele sempre vai nos levantar diferente. Quando Ele nos derruba, o nosso orgulho é quebrado. Sempre quando Deus nos derruba, é porque precisa mudar alguma coisa em nós. Se Deus te derrubou, se a sua vida se transformou num caos, se a sua rota foi mudada, se os seus planos foram frustrados, é porque Deus tinha que te melhorar em alguma coisa. É porque Deus precisava mudar em você alguma coisa. Se é o seu orgulho, Deus precisava quebrar o teu orgulho. Se era alguma coisa na sua vida, Deus precisava quebrar. E aí Deus nos derruba. Deus nos lança no chão, mas não para nos humilhar. Deus nunca vai nos jogar no chão para nos pisar, para nos humilhar, mas Ele vai nos jogar no chão, porque Ele precisa nos levantar de forma diferente. E a forma que Deus nos levanta é uma forma restaurada, é uma forma limpa, purificada, é uma forma, irmãos, na qual eu estou rendido ali no chão. Para mim não tem mais jeito a não ser Jesus Cristo na minha vida. E assim foi com Saulo. Ele até então era o todo-poderoso, o cara que ia atrás, que prendia, que matava, mas agora ele se encontrava no chão e cego, rendido. O que eu posso fazer agora? Nada mais eu posso fazer a não ser me render a essa voz que está falando comigo. Talvez nessa noite você está aqui, Deus está te derrubando de onde você está, não para te humilhar, mas Ele quer te levantar diferente, Ele quer te levantar de outra forma, Ele quer te pôr de pé de outra forma. Deus quer te pôr de pé para te enviar para uma nova missão. É isso que Ele quer fazer. Às vezes precisamos cair para enxergar. Saulo, ele via muito bem com seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estavam totalmente tapados. Deus precisou derrubar Saulo para ele poder enxergar quem realmente Deus era na vida dele, quem realmente Jesus era naquele lugar. Quando Saulo cai, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É perguntar. Com
quando Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora a visão externa dele já não vê mais nada, mas agora se abre uma nova visão, uma visão interna, na qual ele pergunta: quem és tu? Senhor, quem és tu? Talvez hoje é o dia de fazermos essa pergunta para o Senhor: quem é o Senhor na minha vida? Quem é o Senhor na minha vida? Interessante que em todas as mensagens nós estamos pregando, sempre alguém teve que parar para perguntar a Jesus: quem o Senhor é na minha vida? Jonas, lá no ventre do grande peixe, um profeta, ele ainda parou e falou: Senhor, mostra-me quem o Senhor é na minha vida. Aquela mulher, mesmo estando aos pés de Jesus chorando, ali ela teve que experimentar e saber quem Jesus era na vida dela. Aqui Saulo, um cara letrado, estudado, mesmo assim ele teve que parar e perguntar: quem és tu? Hoje talvez Deus está te perguntando, está dirigindo a você, para você dizer: Senhor, quem é o Senhor na minha vida? Quem é o Senhor em mim? Porque às vezes eu estou indo na rota errada, na direção errada, mas o Senhor me fez cair, o Senhor me fez estar no chão, o Senhor me fez as minhas vistas externas desaparecerem. Mas me mostra agora quem o Senhor é na minha vida. Quem o Senhor é? Tem quedas na nossa vida que são livramentos. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Momentos da minha vida que eu achava que, eu perguntava para por que isso aconteceu? Por que isso foi assim? Por que é dessa forma? Por que essa queda? E na verdade, foi um livramento na minha vida. Tem coisas que hoje eu entendo que tem coisa que aconteceu na minha vida que foi livramento. No momento da queda a gente quer xingar, no momento da queda a gente quer falar de tudo, mas tem hora quando Deus nos para, que nos derruba e tapa a nossa visão externa, é livramento dele para muita coisa na nossa vida. Se hoje você está aqui, é porque um dia ele te parou, te jogou no chão, tapou a sua visão, mas te levantou diferente, e você está aqui hoje por isso, porque ele te livrou de muita coisa. Às vezes o chão que nos derruba, gente, hoje é o altar que Deus vai levantar amanhã em nossa vida. Talvez hoje eu estou no chão, mas Deus, ele me levanta diferente e transforma a minha queda em testemunho para a glória dele. Nós vemos aqui tantos cartazes de testemunho, né? Testemunho abreviados, né? Só um trechinho de mulheres que teve testemunhos do que Deus fez. Deus curou, Deus libertou, Deus mudou a história, Deus mudou a família, Deus fez tanta coisa. E talvez Deus estava no controle de tudo, e neste momento, foi o momento da queda, foi o momento que Deus parou você, para mudar a tua história, e Deus mudou a tua história. Quem um dia esteve doente, gente, só quem estava desenganado pelos médicos, sabe a tristeza que é. Imagina você receber esse diagnóstico: não tem mais cura. Você, até aqui eu fiz a minha parte, agora não tem mais jeito. E aí Deus vem e fala: não, pera, eu vou parar você, porque não é o médico que vai resolver o seu problema, sou eu vou te levantar, porque a tua vida vai ser testemunho. O chão que você caiu é o altar de testemunho que eu estou levantando na tua vida. É isso que Deus faz. Deus sempre vai estar no controle de tudo, e Ele sempre está. Jesus é irresistível porque Ele sempre fala direto com a gente, não tem intermediários. Quando Saulo pergunta para Deus: quem és tu? Deus responde para Saulo: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus. Eu sou esse aí que você acha que você está perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, mas você está perseguindo é a mim, este que vai mudar a tua rota, vai mudar a tua história, vai mudar a tua identidade, vai mudar a tua missão. É esse Jesus que você está perseguindo, Saulo. E aí ele para e entende que é muito maior do que ele imaginava.
é muito maior. Cristo é muito maior, talvez, do que nós imaginamos na nossa vida. E quando Ele nos para, Ele revela toda a glória dEle na nossa vida. Se Deus te parou em algum momento, é porque Ele está revelando a glória dEle na sua vida, revelando a glória dEle na tua casa, revelando a glória dEle na sua família. Ele está revelando a você. Se Ele te parou, entenda, é porque Ele tem um propósito em mim. Se Ele te parou, é por causa disso. Jesus se revela, Ele mostra que está mais próximo que nós pensamos. Os nossos olhos físicos às vezes não conseguem ver Jesus, mas Ele está mais próximo de você do que você pensa. No teu caminho, nos becos que você andou, na estrada que você anda, talvez você ache que você está sozinho. Deus está mais perto que você imagina. Ele está mais perto que você imagina. Jesus não precisou fazer um discurso para Paulo, uma lição de moral para aquele homem que estava ali. Não. A única coisa que Jesus precisou foi revelar quem Ele era. Às vezes na nossa vida, não precisa de um grande discurso, de muitas palavras. Não. A única coisa que precisa é Jesus se revelar ao nosso coração quem Ele é. Ele revelar para você quem Ele é. Talvez na sua vida você tenha buscado essa resposta. Senhor, por quê, por quê e por quê? O que precisava para você não é um grande discurso, mas simplesmente a revelação de quem Jesus é na sua vida, de quem Ele é na sua vida. E o interessante é que Jesus, Ele não quer só mudar a nossa direção, Ele quer mudar a nossa identidade. A Bíblia, ela narra que Deus não mudou só a direção de Saulo, mas Deus mudou a identidade dele. Aquele homem que era Saulo agora se transformou em Paulo. Aquele homem que era perseguidor, aquele homem que era perseguidor, assassino, agora ele se transforma em um pregador do Evangelho. Deus muda a identidade daquele homem, assim como mudou a sua, assim como mudou a minha. Ele não quer só mudar a nossa rota e a nossa trajetória, Ele quer mudar a nossa identidade. Por isso que Ele é irresistível. A gente pensa assim, não, mas Jesus chegou e agora vai dar um cala-boca, né, em Paulo, porque vai mostrar para ele e vai esfregar na cara dele, né, vai falar, olha, agora eu vou te mostrar todo o desaforo que você fez comigo através dos cristãos, do meu povo, dos meus servos. Agora eu vou te mostrar para você, Paulo, eu vou te dar um cala-boca. Não, pelo contrário, Jesus não veio dar lição de moral em Saulo. Jesus não jogou Saulo no chão para dar lição de moral nele, mas pelo contrário, Jesus, ele veio aplicar o propósito dele na vida daquele homem. Jesus sabia do potencial que Saulo tinha, assim como Jesus sabe o potencial que você tem. Jesus sabe o potencial que você tem, e se um dia Ele te jogar no chão, é porque Ele quer aplicar o propósito dele na sua vida, quer fazer você levantar diferente e ser diferente. É isso. Jesus, ele é irresistível porque ele muda a nossa missão. Saulo tinha uma missão. Como soldado, Saulo entendia a missão. Eu preciso prender, matar e encontrar os cristãos. Essa era a missão de Paulo. Toda vez que perguntava a Saulo, o que você tem que fazer, Saulo, ele respondia, preciso prender, matar, encontrar os cristãos, é isso que eu preciso fazer. Era a missão dele. Mas agora Jesus aparece para mudar a missão da vida daquele homem. Talvez quantas missões você tinha no passado, talvez na sua cabeça a sua missão era outra, a sua missão era ir para os bares, era ir para tantas outras coisas, fazer tantas outras coisas. Mas Deus hoje muda a tua missão. Deus te traz agora para uma única missão que Jesus deixou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão que Deus está nos transformando, nos moldando para ser nessa terra. Deus muda a nossa missão como mudou a missão de Saulo. Ele muda
a nossa missão. No versículo 6, Jesus vira para Saulo e fala: levante-se e entra na cidade, e lá vão te dizer o que você tem que fazer. Eu entendo como Deus falando com você lá na sua casa hoje: levante-se e vai para o culto, vai para a igreja, vai me adorar, porque lá vão te dizer o que você tem que fazer. Eu estou mudando a tua missão, estou te dando uma missão, e lá você vai saber o que tem que fazer. Deus mudou toda a missão de Paulo, de perseguidor a pregador, de Saulo a Paulo. A missão mudou porque o coração dele foi alcançado. Sabe o que Deus quer de você nessa noite? O seu coração. Deus quer alcançar o nosso coração, porque se o nosso coração for alcançado, nós podemos mudar o mundo inteiro. A mensagem agora de Paulo, irmãos, impactou milhões. Aonde Paulo ia, pessoas eram transformadas através do evangelho. O testemunho de Paulo agora alcançava pessoas e mudava a vida de pessoas. Aonde Paulo chegava, ele dizia: olha, um dia eu fui perseguidor, um dia eu quis matar os cristãos, um dia eu persegui a esse Jesus, mas ele me alcançou, ele me jogou no chão, mas ele me levantou, mudou a minha história, mudou a minha rota, mudou a minha missão, e hoje eu sou aquele que era perseguidor, hoje eu sou um pregador. Hoje eu anuncio que Jesus é o único, é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu anuncio que ele salva, cura, batiza e um dia voltará. Irmãos, é a missão que Deus colocou em nós. Aquele homem tinha uma missão e Deus mudou. Se Deus mudou em Paulo, Deus pode e vai mudar na nossa vida também. Deus está te dando uma nova missão hoje. Hoje é domingo de missões. E missões vai além de você trazer só um alimento, de você contribuir com uma oferta. Missões, irmãos, é pregar o evangelho. Essa foi a missão que Jesus deixou para cada um de nós. Aonde quer que você vá, se essa palavra alcançar o teu coração, talvez você não consiga alcançar o mundo inteiro, mas você consegue alcançar a tua família. Você consegue alcançar a tua família. Você consegue alcançar os teus vizinhos. Você vai conseguir alcançar os teus amigos do teu trabalho, da tua escola, lá na tua faculdade. Você vai conseguir alcançar eles, sabe por quê? Porque a palavra alcançou o teu coração. Naquele dia, Jesus alcançou o coração de Saulo, ele foi transformado. Que hoje a palavra alcance o seu coração e você possa ser transformado. Que a tua missão possa mudar. Jesus, ele não nos para nos condenar. Jesus nunca vai te parar para te condenar, para dizer: você foi, você é, você está fazendo. Não. Se Jesus chegar a nos parar, é porque ele quer nos transformar. Jesus não perde tempo para saber quem a gente era ou como a gente está. Jesus, ele chega para transformar e nos fazer uma nova criatura, nos fazer diferente. A visão de Jesus sempre é lá no futuro, a visão de Jesus é sempre para a eternidade. É nós que ficamos presos no passado e achando: nossa, o que eu fiz, o que eu era, ou como eu estou. Mas quando Jesus chega, nos para, nos derruba, ele nos levanta com foco para a eternidade. Ele quer nos transformar, nos mudar. Por isso que ele muda tudo na nossa vida. Ele muda a nossa rota, ele muda a nossa identidade, ele muda a nossa missão, ele muda tudo. Para aqueles que não eram nada, agora Jesus, ele transforma a nossa vida e nos faz ser tudo, porque com ele podemos todas as coisas. Essa é a palavra de Deus. É isso que o Senhor faz e quer fazer na nossa vida, porque ele é irresistível. Saulo foi aquele homem que por tantos anos talvez resistiu em saber quem ele era. Saulo, a Bíblia fala que Saulo, na sua juventude, antes dele ser o que ele era, ele estava presente como testemunha no apedrejamento de um homem, que ali no chão ele dizia: eis que vejo os céus abertos. Saulo estava lá presente. Ele sabia quem era esse Jesus.
no interior dele ele sabia quem era esse Deus, mas ele resistiu. Ele resistiu de todas as formas. Ele tentou resistir, mas Jesus o encontrou. Porque Jesus, ele é irresistível. Não sei até onde você está resistindo a Cristo, mas eu quero te dar um conselho nessa noite: pare de resistir a Ele. O que Ele quer nessa noite é que o nosso coração esteja entregue a Ele, é que eu me entregue a minha vida a Ele, de Senhor, faça conforme o Senhor quer e não como eu quero, que a minha vida esteja no controle das Tuas mãos e não sobre o meu controle, que o meu coração seja dirigido pela Tua palavra, não pelo meu achismo, não pela forma que eu quero, que eu, Senhor, esteja de acordo com a Tua vontade, não, Senhor, se enquadre da forma que eu quero. Eu quero estar inteiramente para o Senhor. É isso que Ele quer nessa noite, cada um de nós. É isso que Ele quer na minha vida e na sua vida. Convido você a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar por um minuto, você fechar os teus olhos e olhar para dentro de você. Até onde você tem resistido? Talvez a gente consegue resistir muitas coisas, isso é verdade. A gente tem até tentado resistir a Cristo, mas é impossível resisti-lo. Eu te convido nessa noite a quebrar as tuas armaduras, a quebrar as tuas resistências. Eu convido você a quebrar nessa noite e deixar Ele fazer na tua vida, deixar Ele realizar na tua vida o que Ele quiser nessa noite. Assim como Saulo, que Ele possa fazer em você, que Ele possa te direcionar, mudar a tua rota, mudar a tua missão, mudar a tua identidade. Domingo passado nós falamos sobre aquela mulher que entrou naquela casa como uma mulher pecadora, mas ela saiu de lá como uma nova identidade: filha amada. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma identidade, mas Jesus quer mudar isso nessa noite. Jesus quer mudar a tua identidade, Jesus quer mudar o teu nome, Jesus quer mudar tudo em você, Jesus quer te transformar por completo. Você chegou aqui com tanta desilusão, você chegou aqui talvez chorando porque não está achando uma saída. Esse é o momento que Jesus está te parando, meu filho. Esse é o momento que Jesus está parando você para te levantar de forma diferente, te levantar de outra maneira, te colocar de pé para mudar a tua missão e a tua rota, porque agora é tudo novo. Ele quer fazer em você, Ele quer fazer tudo novo em você. Comece a olhar para dentro de você e agora faça uma autoanálise. Como eu estou? Para onde eu estava indo? Como eu estava indo? Qual caminho eu estou tomando? Qual a forma que eu estou agindo? E deixe Jesus agora se apresentar a você, porque Ele quer mudar o teu destino, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar tudo em você. Talvez tentamos nos manter no controle, mas nós somos falhos e vamos falhar, mas Ele não. Ele no controle é perfeito, Ele no controle é perfeito. Jesus hoje está te parando no caminho. Jesus hoje está te parando no caminho, não para te acusar, mas para te transformar. Ele está te parando no caminho, não para te condenar, mas para te enviar. Ele está te parando no caminho, não para te humilhar, mas para te levantar de uma forma diferente, para te levantar de uma forma que ainda as pessoas não conhecem, que as pessoas não sabem o que Deus pode fazer na tua vida, mas Ele está te parando para te levantar diferente,
O encontro com Jesus nunca vai nos deixar da mesma forma. O encontro com Jesus nunca vai nos deixar do mesmo jeito. O encontro com Jesus nunca vai nos deixar do jeito que nós nos encontramos no passado. Quando Jesus nos encontra, tudo muda. Quando Jesus nos encontra, tudo transforma. Quando Jesus nos encontra, tudo é diferente. Tudo é diferente, tudo é diferente. Fale com Ele nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite. Fale: Senhor, aqui eu estou rendido ao Senhor. Faça com a minha vida como o Senhor quiser. Faça comigo, meu Pai. Que os teus propósitos estejam realizados na minha vida. Que os teus propósitos estejam realizados na minha vida, Senhor. Faça, Senhor, como o Senhor quiser. Faça comigo como o Senhor desejar, me envie. Pai, me transforme, que o encontro com o Senhor possa me transformar. Fale com Ele nessa noite, coloque aí à disposição de Jesus e diz: em Jesus, muda a minha rota, se a minha Pai amado, se a minha rota, Senhor, está diferente com os teus propósitos, que o Senhor possa me mudar. Que a minha missão, se a minha missão está diferente com a missão que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor possa transformar-me, que o Senhor possa transformar a minha vida. Se a minha identidade não está conforme o que o Senhor quer, muda, Senhor. Eu me coloco inteiramente à tua disposição. Eu me coloco inteiramente ao Senhor. Faça comigo segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo, Pai, o Senhor deseja de mim, mas faça. Que eu não ande segundo a minha vontade, que eu não ande segundo o meu achismo, mas que eu ande segundo a tua palavra, segundo o Senhor, o que o Senhor deseja sobre mim. É isso que eu quero, Jesus, é isso que eu preciso, é isso que a tua igreja precisa, que nós sejamos conforme o Senhor quer, conforme a tua palavra quer. Nos molde, ó Pai, nos mude a cada dia, assim como o Senhor fez com Paulo. Pai amado, nos pare e venha nos transformando, e venha nos mudando. Ó Pai amado, que a tua palavra venha nos alcançando, venha nos alcançando a cada dia. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, meu Pai. O Senhor é irresistível na nossa vida, o Senhor é irresistível dentro de nós, o Senhor é irresistível, o Senhor é irresistível, o Senhor é irresistível, o Senhor é irresistível, o Senhor é irresistível. O Senhor não é só mais um na minha vida, o Senhor não é só mais alguém que a qual, ó Pai, está dentro de mim. O Senhor é irresistível todos os dias, o Senhor é irresistível todas as horas, o Senhor é irresistível em todos os momentos, o Senhor é irresistível. E é por isso que eu estou aqui, porque um dia o Senhor me parou, um dia o Senhor disse: olha, daqui para frente será diferente, daqui em diante será em uma nova rota, será um novo caminho, será uma nova missão e uma nova identidade. Daqui para frente será diferente. Obrigado, Senhor, por ter me parado. Obrigado, Pai, por ter me derrubado e me ter levantado diferente. Obrigado por todos esses momentos. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por isso na minha vida. Eu te agradeço por todas as coisas na minha vida. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por tudo, por tudo, por tudo. Eu te agradeço pelas tristezas, eu te agradeço pelo fracasso, eu te agradeço, Pai amado, pelas quedas, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre esteve no controle de tudo, e tudo que se passou, tudo que se aconteceu, é para que o Senhor estivesse mudando a minha rota, para que eu estivesse na tua presença hoje, para que eu estivesse adorando o Senhor nessa noite, para que eu estivesse agradecendo o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu te agradeço, meu Pai.
Erga tuas mãos para o Senhor nessa noite. Assim como eu disse que todo culto dessa série nós vamos terminar declarando que Jesus é irresistível. E se nós estamos aqui nessa noite, porque um dia Ele mudou a nossa rota, Ele mudou a nossa missão, porque Ele é irresistível. Eu quero encerrar esse culto nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. E quando eu disser assim, olha, estamos aqui nessa noite, porque Jesus nos encontrou, porque Ele é, você vai dizer bem forte, irresistível. Mas quando nós dissermos isso, você vai jogar as mãos para o céu, vai dizer Ele é irresistível, e vai aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder, amém? Com as suas mãos levantadas, eu quero aqui profetizar sobre a tua vida, e eu profetizo que Deus hoje está mudando a tua rota, Deus hoje está mudando a tua identidade, Deus hoje está mudando a tua missão, Deus hoje te parou, não foi à toa, mas Ele te parou e te jogou no chão, para mudar a tua história, para transformar a tua vida. E se estamos aqui nessa noite, foi porque Jesus nos encontrou, e se Ele nos encontrou, porque Ele é, e que o amor de Deus nosso Pai, e que a graça bendita de Jesus, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bem-vindos à melhor semana da sua vida. Passe lá no Café da Comunhão, que Deus te abençoe, e até a quarta-feira. Ótima semana para todos vocês. Deus te abençoe.